Eu queria agradecer aqui a GA Assessoria, que nos enviou também, né? E nós tivemos aí, foi um trabalho árduo para você, meu amigo, para você, minha amiga, de trazê-lo aqui no nosso programa. Mas hoje sim, ele está aqui em nossos estúdios, o pastor Jânio Gouveia Andrade. Ele é formado, né, em línguas estrangeiras. O pastor Jânio é formado em língua estrangeira. Ele tem 51 anos, casado com a Nilce Gouveia. É pai do Ian, em memória, brasileiro, natural de Macapá, no Pará. Tem o curso também o curso médio de teologia pelo Instituto Bíblico Augusto Araújo. É empreendedor, professor de idioma. Foi professor aqui numa empresa renomada, né, lá em Macapá. Hoje foi consagrado em pastor em 2015 na Igreja Assembleia de Deus, em Belém do Pará. Escritor, autor do livro O Cárcere Religioso, Os Dilemas Existenciais de um Judeu, da Doutora Life, aqui em nossos estúdios, na Rádio Cuiabana FM, a rádio que toca a sua música, e também no programa Juventude Gospel. Jânio, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Ademilson. É sempre um prazer estar aqui, né? E, apesar de que demorou, mas no tempo certo, né? Eu agradecer o espaço, desde já antecipadamente agradecer o espaço e a oportunidade de poder falar um pouco sobre cultura e principalmente sobre literatura. Falando aqui sobre cultura, aqui no nosso programa, como eu disse para vocês aqui, você vai também poder decorrer aqui no mês de dezembro e também nas nossas próximas edições de 2023. Vamos falar muito sobre cultura. Daqui a pouquinho tem mais sobre cultura, sobre a arte prática com Helenice Guarim. E hoje nós estamos aqui para falar de cultura com o pastor Jânio Gouveia, com o livro aqui, como eu disse para vocês, O Cárcere Religioso. Esse livro é bastante interessante, porque ele vai trazer aqui para você algumas dicas, né, de como você suportar, de como você comportar diante da sociedade, no meio em que nós estamos vivendo nos dias de hoje, né? A Bíblia, a Escritura já trazia, né, essa questão de que não seria fácil, né, para você conviver neste mundo, né, sem poder inserir de forma direta no mundo, né, mas viver uma vida conforme o nosso Senhor Jesus Cristo nos deu. Ele diz, né, que no mundo nós iríamos passar por aflições, mas que nós teríamos bom ânimo também, porque Ele venceu o mundo e nós também, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, poderíamos vencer o livro. Jane, eu queria que você falasse aí, né, o que trata o livro, né, o Cárcere Religioso, os Dilemas Essenciais de um Judeu. Bem, o livro ele trata da questão, o que a religião, a falsa religião, a religião legalista pode produzir no homem, o que ela pode gerar, né? E também trata de como esse homem pode ser transformado, uma única forma desse homem ser transformado, né? Ou seja, o livro trata basicamente disso. Ele vai mostrando em que áreas a falsa religião vai afetando, né? Afeta o homem e como que se dá essa transformação no decorrer da história, né? Queria que você falasse aqui primeiro para as pessoas poderem adquirir esse livro, que é um livro bastante salutar. Com certeza, depois que você ler esse livro, você vai ter uma visão de como é que deve se portar e qual é a reação, né, daqueles que acreditam em Deus, confiam nele e seguem, né, as suas doutrinas. Queria que você falasse de como que as pessoas vão poder adquirir o livro O Cárcere Religioso. Bem, você pode entrar no site da editora, da Editorial Casa, né, que foi quem produziu o livro, né, que investiu, que acreditou no projeto. E tem lá o Instagram deles também, Editorial Casa, o nome do Instagram. E posteriormente pode inclusive falar com a Nilce, que é minha assessora, minha esposa e assessora, né, 98114 5845. Tem também aqui, né, o pessoal da produção aqui, o Diogo também, ele fez parte desse livro, o Diogo. Sim, o Diogo ele prefaciou o livro e também a arte da capa foi ideia dele, né? Ele que pensou a capa, buscou, procurou, pesquisou e produziu, e eis o resultado aí, né? Que ficou um resultado excelente, né? Esse Diogo, ele é um cara fera, né, Jânio? Eu conheci o Diogo aí e tal, um cara meio style lá, ele na moda e tal, né? Sim, tem um rapaz cheio de talentos, né? Que Deus trouxe para mostrar
para que ele desenvolvesse aqui nesse lugar, né? Aqui em Cuiabá, né? Ele ficava escondido assim, né, tal, né? A gente ia conversar com ele, não queria conversar com ninguém e tal. E agora tá aí, né, esse cara aí, né, arrebentando, mostrando, né, sim. As suas qualidades, né? Ele tá, digamos, aflorando, né, esse lado que artístico, o lado profissional, o lado questão mais voltada midiática, né? Então veio aflorar aqui em Cuiabá, né? Eu queria que você falasse também, Jânio, para que as pessoas pudessem aí, né, e deixar eles um pouquinho mais, né, com esse desejo de poder adquirir esse livro. E eu quero deixar aqui essa dica para você, meu amigo, para você, minha amiga. Adquira esse livro, vai lá no Instagram, Editora Casa, O Cárcere Religioso, O Dilema de um Judeu, escrito, né, pelo pastor e professor também, Jânio Gouveia Andrade. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, Jânio, de alguns tópicos, né? Tem aqui sobre o primeiro tópico, fala sobre o princípio religioso. Eu queria que você desse uma comentada aí, um pouquinho de cada tópico, para que as pessoas pudessem ficar ligadas. Só um spoilerzinho, né? Não conta tudo, porque vocês, na hora que adquirir esse livro, vocês vão entender e ter uma outra visão, né, de como se comportar nesse mundo em que nós vivemos. Tá, o primeiro capítulo do livro, o princípio religioso, ele é um tanto irônico, né? Porque ele vai descrever exatamente como um líder ou um sacerdote religioso ou qualquer religioso, pessoa, né? Legalista que se preze, que ele sempre vai dizer que ele segue princípios. E aí nesse capítulo vai mostrar que princípios era que o nosso personagem tinha com relação à sua religião, que é a judaica, que o livro é ambientado na cultura judaica, né, do século I. Então, ele segue a vertente judaica, mas para mostrar exatamente esse lado, né, que é comum também no cristianismo, né? Eu queria também que você falasse um pouquinho, Jânio, que é bastante interessante, né? Essa questão, você vai tratar no capítulo 2, fala sobre que tem eu com os pecadores, e o capítulo 3 vem falar tudo bem em perdoar. Afinal, aí eu quero aqui, né, a sua ajuda, né, porque a gente estava aqui nos bastidores, né, e eu estava dizendo aqui, vai ter que me ajudar, tem muita palavra aqui no grego, né, e eu vou confessar para vocês, eu não sou bom de grego, né, que fala aqui Yom Kippur, é isso mesmo? Yom Kippur, que é na verdade uma festa judaica, né, o dia do perdão, o dia da expiação, o dia do perdão judaico, né, é uma festa tradicional judaica. Yom Kippur. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa festa aí, só um spoilerzinho, para que as pessoas pudessem entender a respeito dessa festa judaica, de como é que era, e só um pedacinho, né, para as pessoas, só para ir eles ficarem bem à vontade e poder adquirir o livro aqui, o Cárcere Religioso. Tá, exatamente, acontece dentro nessa parte do capítulo. O personagem fica no dilema, por isso que eis o título Dilemas, né? Então ele vai ficar por ser uma festa religiosa, e ele tem a obrigação de perdoar aquele que ofendeu, só que como ele é um religioso legalista, ele fica naquele impasse, se deve perdoar ou não. E aí ele vai encontrar um personagem que vai falar justamente sobre essa questão do perdão. E aí vão começar as mudanças nele, né? Ele vai começar a entender o que significa de fato o Yom Kippur. Trazer para os nossos dias de hoje. Como é que isso acontece nos nossos dias de hoje, essa questão do perdão? Infelizmente, o perdão tem sido mal compreendido, porque muitas vezes, dentro do nosso contexto religioso mesmo, cristão, se entende o perdão como uma via de mão única, né? Ou seja, a pessoa tem que vir a mim. Você me ofendeu, você que me perdoe, que venha até mim. Eu não tenho obrigação de ir até você. Mas é o contrário, dentro de uma visão bíblica, teológica, é só olharmos o que o próprio Deus fez. Ele veio até nós e reconciliou o homem consigo. Porque o homem não tinha condições alguma. Então, em tese, ou mais precisamente, nós temos, não importa, se você me ofendeu, eu tenho que ir a você. E foi justamente que Pedro perguntou, Senhor, até quantas vezes tem que perdoar o meu irmão, né? E o Senhor Jesus fala aqui para ele, até 7 vezes 7? 70 vezes 7. Aí Jesus fala, não, 70 vezes 7, Pedro. Ou seja,
Isso no hebraico tem uma conotação mais assim, mais fechada. Ou seja, quantas vezes a pessoa vier, eu tenho que perdoar. Não importa. Isso não seria possível de, por exemplo, então eu tenho 70 vezes 7, chegou esse número, eu não preciso mais perdoar. É só uma figura de linguagem para que as pessoas... Uma figura de linguagem, porque o 7 é um número da perfeição no hebraico, né? Então, 70 vezes 7 seria de forma perfeita, né? Quantas vezes fosse necessário, né? E ele também fala aqui, por que eu amaria um samaritano imundo? Dentro do livro, e também qual é o contexto de hoje que as pessoas, nessa questão de samaritano imundo. Queria que você comentasse também sobre isso. Tá. Dentro do livro, a gente sabe que existia um conflito histórico entre os israelitas, entre os judeus e os samaritanos. Também. Sim. Por uma questão lá desde a Síria, né? Eles se misturaram, houve uma mistura desses judeus que foram chamados samaritanos com os assírios, constituíram famílias, e aí ele foi considerado historicamente imundos. Então, os judeus tinham restrições a eles, não tinham relacionamento com ele. Então, é exatamente essa questão que vai tratar aí. E aí ele vai se questionar, por que eu tenho que perdoar um samaritano? E aí, novamente, ele vai ter sua resposta atendida, seu dilema respondido, num evento que vai acontecer dentro do capítulo. E aí também, né, eu acho aqui uma coisa bastante interessante, né, porque às vezes hoje as pessoas também não entendem nessa questão de a pessoa, porque a pessoa, eles chamam de crente, né? Uhum. E aí diz assim, mas porque a pessoa fez isso, isso é um crente, é um cristão. Daí, aqui no capítulo 5 vai dizer assim, como pode ele fazer isso em pleno sabate ou sabá? Eu queria que você comentasse a respeito disso e também, né, para a gente poder... Só um spoilerzinho para você, meu amigo, para você, minha amiga. Nós estamos ao vivo, 16 horas, 47 minutos, horário de Cuiabá, para você estar ligado da Rádio Cuiabana FM. Nós estamos conversando com pastor, escritor, professor Jânio Gouveia Andrade, que aí está aí à disposição para vocês aí com o livro O Cárcere Religioso, o Dilema de um Judeu. E nós estamos debatendo aqui um livro, um spoiler, para que você entenda um pouquinho o que esse livro vai trazer e depois, se você quer saber um pouquinho mais da história, adquira o livro. Vai lá no Instagram da Editora Casa, ou depois a gente vai passar aqui o telefone para vocês e também, né, o Instagram da assessora, né, lá da GA Assessoria, para você adquirir esse livro. Esse livro tá ótimo e depois também, né, tá vindo aí um outro livro, né, do pastor Jânio, mas antes a gente vai tratar desse livro aqui, que é muito interessante, e se é algo interessante, algo benéfico, ele tem que estar aqui no programa Juventude Gospel, porque nós trazemos aqui notícias, informação, louvor, adoração, tudo que é benéfico, tudo que é bom, tudo que é agradável, você vai poder ver aqui no programa Juventude Gospel e também na Rádio Cuiabana FM, a rádio que toca a sua música. Eu queria que você falasse a respeito desse sabá e trazendo um contexto aqui, porque tem aí também essa questão no mundo de hoje, né? Como pode ele fazer isso em pleno sabá ou sabate? Uhum. O sabate é o dia do descanso, né? Dos judeus. E naquela época, o judeu entende que nesse dia não se faz nada. Ou seja, biblicamente, mas assim, dentro do contexto judaico, é o dia dedicado ao homem para ele contemplar tudo aquilo que Deus fez, a criação de Deus, as obras de Deus. E o judeu ortodoxo, tradicional, o judeu mais legalista mesmo, ele, no livro, né, vai acontecer algo que os judeus vão ver o personagem fazendo, praticando, no caso cura, operando milagres, e justamente o personagem vai se questionar como é que ele pode fazer isso? Como é que ele pode fazer isso em pleno Shabat? Não pode fazer esse tipo de coisa. Por que ele fez isso? Então, isso aí é o que acontece nos nossos dias. Mas ele não pode fazer tal coisa, ou não pode tocar esse tipo de cantar esse tipo de música aqui. Lógico, eu não estou falando aqui você pegar e cantar qualquer música. Mas às vezes existe essa questão também, não só relacionada, não é questão do Shabat, mas é porque as pessoas pegam e sacralizam de uma forma não bíblica para dizer que você não pode fazer determinada coisa, para te tolher. E é exatamente essa questão aí, né?
Eu trouxe essa questão aqui, pastor Jânio, porque o seu trabalho é trabalho com arte, né? Uhum. E é claro que usa a Bíblia também, contexto bíblico. E às vezes, para quem faz esse tipo de pregação, de levar os ensinamentos bíblicos através da arte da pregação, com coral, com geogral, com dança. É claro que às vezes também algumas pessoas, não claro todas, né, elas se generalizam, entendeu? E não mostra conforme, né, do retrato bíblico. Tem lá aquela coisa lá de querer inserir algumas coisas que não está dentro. Uhum. Eu disse isso porque, às vezes, quem faz esse trabalho com arte, pregando através da arte, é um pouco perseguido e as pessoas falam exatamente isso que você acabou de dizer. Uhum. Sim, isso acontece, é algo que eu sempre me... Por isso que Deus tem me levantado para escrever sobre esses tópicos, porque esse livro é justamente a partir da minha própria experiência com a falsa religião, porque eu era assim, um pouco como personagem, e também das minhas observações, para os lugares que eu passei. Infelizmente, a igreja ela não tem compreendido os mandatos criacionais, o mandato cultural, o mandato social, o mandato espiritual, que estão lá. E a igreja vê a arte como algo nefasto, algo que não tem a ver com as escrituras, e aí a gente vê o resultado como está o mundo. Obras disformes, peças teatrais que pregam coisas que não são bíblicas, que são anti-Deus. E a igreja fica observando aquilo nos bastidores, reclamando, mas ela não faz nada. E vocês batem palma, né? Se enaltece esse tipo de trabalho e esquece, das vezes, que aquele que tem o princípio bíblico, entendeu? Sim. Olhado meio com negligência. Exato. E a igreja, ou seja, pela omissão da igreja... eu costumo dizer que a igreja, o maior obstáculo para a pregação do evangelho é a própria igreja. Porque é um papel da igreja fazer isso. E como é que ela faz? E quando ela vai se inserir, ela não sabe como se ela vai para os extremos. Ela não acha o equilíbrio. Ou ela se afasta da arte, ou ela tenta, digamos assim, ela divide, né? Dualiza secular e sagrado. Quando a gente olha para as escrituras, não existe essa questão de música gospel e música secular. Não existe, biblicamente não existe. Mas, infelizmente, a gente entrou dessa dualidade que entrou na igreja, que a gente acaba tendo essa visão dualizada. Então, essa que é a questão. O livro ele também vai trazer, gente, eu queria que você comentasse também, isso é um assunto bastante interessante, né? Para você, meu amigo, para você, minha amiga, que está ligado aqui no nosso programa, o que há de mais em ser rico, né? Parafraseando aí, né? Para que as pessoas entendam, não é essa questão financeira, né? Mas ele vai trazer aqui algo bastante interessante. Queria que você comentasse também sobre isso. A questão da riqueza, né? E a Bíblia não condena a pessoa ser rica, e trata-se disso, né? Ele era um personagem, um comerciante rico, né? Esse personagem fictício. Mas e por ser rico, ele esbanjava os que aparentemente não tinham. E a igreja ia ao templo e queria mostrar a sua espiritualidade, né? Suposta espiritualidade. E ele menosprezava os pobres. Então ele era rico, mas ele era orgulhoso, soberbo, né? Mesquinho e tudo mais. Então, o que eu quero mostrar com esse capítulo? Que a riqueza em si não é o problema. O problema é o que está dentro do nosso coração, né? O que nós fazemos com a riqueza, né? O livro também vai trazer algo bastante interessante, que olhando para o grego, olhando para a escritura, nós temos um órgão, né, no nosso corpo, que é o coração, onde as pessoas levam lá para esse lado sentimental, né? E no grego, coração ele tem uma outra função, né? Ou um outro direcionamento. E aí também aqui no livro vai falar assim, não há nada de errado com o meu coração. Eu queria que você me comentasse também a respeito desse coração que o livro vem trazer. Tá. Isso tem, por exemplo, lá em Mateus 15, Jesus vai dizer, né? Os fariseus começam a criticar Jesus porque os discípulos não lavam as mãos. Olha, teus discípulos não lavam as mãos para comer. E como é que é isso? Aí Jesus diz, olha,
não é o que entra que contamina, mas o que sai do homem, é o que sai do seu coração. O que é o coração no hebraico, né? Dentro da concepção judaico, hebraica ou cultura judaica? É o centro do homem, é a parte central do homem, de onde vêm as emoções, os sentimentos, os pensamentos. Esse é o coração, que em hebraico é leb ou levav, né? Ou como seria no grego, cardia, né? Então, é disso que trata o livro. Aí o personagem, não tem nada errado comigo. E, na verdade, ele leva uma religião falsa, mas na concepção dele, de muitos religiosos legalistas, se vê assim, não, eu não tenho nenhum problema, a minha religião é perfeita, eu dou meu dízimo, faço isso, faço aquilo. Então, ele tem essa concepção. E depois ele vai perceber que o coração dele é podre, precisa ser tratado. Nós falamos aqui, né, no capítulo, aqui no livro, ele vai trazer aqui quando as máscaras caem. O que quer dizer isso e qual é a realidade dos nossos dias de hoje? Bom, exatamente, tem a ver com a religião, né? Essa ideia da religião falsa, porque é como se fosse uma máscara da hipocrisia, né? Como a pessoa usasse uma máscara, mostrasse o que na verdade ela não é. Externamente, e é isso que o personagem fazia. Mostrava, ele era exagerado na sua maneira de expressar a religião. Externamente parecia alguém piedoso, mas nos bastidores era alguém realmente que não tinha nada, que realmente não era uma pessoa assim tão piedosa como ele parecia ser. Pelo contrário, ele não seguia aquilo que ele externava, né? Era só uma máscara, uma farsa, né? Então tem a ver com isso. Viver de forma que não condiz. Uhum. Antes da gente também partir aqui para o tópico do livro aqui, para você poder entender, meu amigo e minha amiga, o que o livro traz. Mais uma vez, eu quero dizer para vocês, o livro é muito bacana. Esse livro aqui, né, ele já é meu, né? Esse livro aqui já é o meu, eu já li ele, tá? Para você, meu amigo, estou fazendo aqui um chamado para vocês aqui ao vivo, porque você sabe, programa ao vivo é assim, esse livro aqui já é o meu, né? Já falei aqui para o Jânio aqui que também quero poder, né, participar aqui, né, contribuindo, né, com o livro. E o livro aqui é o Cárcere Religioso, o Dilema de os Judeus, trazendo aqui boas novas para você, meu amigo e minha amiga. Mas antes, Jânio, eu queria contar um pouquinho da sua história, né? Conheço o Jânio há já um bom tempo, eu acho que podemos dizer aqui mais de 10 anos, né? Trabalhamos juntos, né? Tive o prazer de trabalhar junto com o Jânio, né? De poder estar junto com ele na caminhada, né? Você passou para o Instituto Bíblico Augusto Araújo, passou por algumas igrejas também. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, né, como missionário, como pastor, para as pessoas que estão ligadas aqui no programa Juventude Gospel. Muito bem. Nós chegamos aqui por volta de final de 2009, em junho. Eu cheguei em junho de 2009, né, eu e Ian. E aí eu vim primeiro e Nilson ficou em Belém, né? Fomos para Belém, saímos de Macapá, fomos para Belém, através da morte da minha mãe, né? Minha mãe faleceu de câncer. E é engraçado como Deus faz. A minha mãe estava com câncer, e veio uma prima da Nilson de Belém para cuidar da minha mãe. E foi o período que a minha mãe faleceu, e essa prima não sabia voltar para Belém. E aí então alguém tinha que deixá-la. E a Nilson foi, a deixou lá e ia voltar na outra semana. Passou uma semana, passou um mês, passou 2 meses. E eu estava trabalhando no interior do Amapá, estava dando aula na escola da prefeitura lá. Aula de inglês, eu dava numa escola da prefeitura. E aí eu fiquei, poxa, não volta mais, entrei em contato. E aí, amor, não sei o que está acontecendo. Ela disse, não sei, mas está acontecendo assim, tal. Conclusão, eu entreguei a escola, o diretor inclusive não queria, até ganhei um livro de uma gramática de inglês desse diretor. E fomos para Belém. E lá em Belém Deus começou a operar essa mudança, porque, como eu disse, como o livro se baseia na minha própria experiência, eu era um religioso legalista. Eu só ia para a igreja, aparentava ser crente, ser um verdadeiro cristão, mas não era. Então lá em Belém foi um trabalho de Deus na minha vida. Deus começou a transformar minha vida a partir de Belém, a ver o que realmente é a fé, não só de boca, mas na prática, a viver pela fé. E foram 3 anos de grande experiência com Deus. Você aprender a viver, não viver pelo dinheiro, não viver pelo seu trabalho, mas depender de Deus. E depois de 3 anos e meio, Deus nos trouxe através de uma proposta de emprego numa escola para trabalhar
com espanhol aqui. Meu cunhado fez a proposta, o pastor César. E nós viemos. Distribuí vários currículos, até na escola adventista, inclusive. Só que não conseguia. E aí, de alguma forma, eu consegui... eu não lembro quem que me apresentou o pastor Vicente. Eu sei que eu acabei recebendo a proposta para trabalhar na igreja, na congregação da igreja presbiteriana lá, Ebenezer, lá no Pedregal. Vai Pedregal. Isso, e eu recebi uma outra proposta para trabalhar numa igreja no Rio Branco, no norte, acho que é norte de Mato Grosso, de uma igreja presbiteriana lá para ganhar muito mais, inclusive uma casa muito boa, com garagem e tudo. E na Ebenezer eu ia ganhar valor muito inferior na congregação. Só que Deus direcionou para trabalhar na Ebenezer. Fomos trabalhar na Ebenezer, lá na congregação. E lá Deus comecei a trabalhar como evangelista lá. Depois fomos para a sede e ficamos por volta de 6 anos na sede. E aí foi que eu comecei a estudar no IBA. A igreja me enviou para o IBA, né? Comecei a estudar no IBA. E posteriormente eu fiz a prova do seminário para ir para o Manuel da Conceição, lá em São Paulo. Fui aprovado. Só que a nossa experiência com Deus, cada um tem uma experiência e muitos não. Infelizmente, às vezes a gente tem uma visão muito fria do que é religião, do que é a fé. E acha que nós não podemos ter experiências com Deus. Parece coisa de assembleiano. Mas não, isso aí é uma experiência que nós temos que experienciar, sentir Deus na nossa vida. Então, aquele que é chamado sabe quando Deus chama. Você sabe escutar a voz, sabe qual é a voz de Deus. Então, Deus havia dito que eu não iria para o seminário daquela forma. Eu seria aprovado, mas não iria. E foi o que aconteceu. Meu computador queimou na época, que eu estava estudando para a prova, queimou. Estudei básico do básico, fiz a prova, tirei 100 pontos, uma boa nota. Fui ser ouvido pelos pastores lá. Isso sem falar para você, meu amigo, que ele gabaritou a prova do Instituto Bíblico, tá? Ele não quer falar, entendeu? Ele é uma forma simples assim, mas a nossa produção, né, correu lá atrás, ele gabaritou, né, a prova lá do Instituto Bíblico, passou, mas Deus direcionou ele, né, para uma outra vertente, né, e aí, como ele fala lá, né, que você que é cristão, você que tem ali intimidade com Deus, você que sabe e conhece, quando Deus te direciona para um lugar e diz assim, não vai, e você sabe que não é para ir, e quando diz vai, você sabe que é para ir. Ele teve esse caso de gabaritar a prova do Instituto Bíblico, né, para ir, né, para o seminário teológico e estudar para pastor, né? Uhum. E aí acabei não indo, né? Fui ouvido pelos pastores, preguei, não, mas de alguma forma Deus havia dito que não e não foi. E aí eu saí do instituto, porque o pastor pediu para ir para o seminário, e aí fui, bom, para simplificar a coisa, de lá, eu recebi um convite de outro pastor trabalhar com ele, e a partir dali, Deus foi operando para que nós tivéssemos o nosso próprio ministério, né? Jane, antes de a gente entrar aqui, né, depois, né, do seu chamado, né, e levando aí, né, para aquilo que você faz hoje, o trabalho que você faz hoje, eu queria que você comentasse como é que foi a sua conversão. Muito bem, minha conversão foi, eu me converti na Igreja Memorial, Batista Memorial, em frente ao shopping lá em Macapá, né? Eu já era, eu vi que ia ter algum evento nessa igreja nesse dia, eles tinham uma quadra lá, e por alguma razão eu fui lá. E lá, ouvindo a pregação do pastor, estava falando lá o pastor que da igreja, eu senti aquele impulso, né? Fui tocado para levantar as mãos e pronto. E foi ali naquele momento que houve minha conversão, ou seja, aquele primeiro momento, né? Então foi, já faz um bom tempinho, né? Foi na Igreja Memorial, Igreja Batista Memorial. Então tá aí para você, meu amigo, para você, minha amiga, para você poder entender um pouquinho da história do pastor Jânio Gouveia Andrade, né? Nós falamos aqui um pouquinho da sua história, um pouquinho da sua conversão. Por que eu estou dizendo isso, meu amigo e minha amiga? Para a gente também falar um pouquinho aqui. Primeiro, a gente vai falar aqui sobre o livro, depois a gente volta aí com esse trabalho que você faz, né, hoje, né? E para as pessoas
poderem entrar em contato, como é que a gente faz. E também, daqui a pouquinho, eu vou deixar para o final para vocês, para a cereja do bolo, né? Para você, meu amigo, para você, minha amiga, né? Que gostaria aqui de bater um papo com o Jânio, conversar com ele. Daqui a pouquinho eu vou dizer para vocês como é que vocês vão fazer para poder ter esse feedback com o pastor Jânio Gouveia. Vamos aqui para o livro, pastor Jânio. Aí o livro vai dizer aqui o maior de todos os mandamentos. Queria que você falasse sobre isso também e a realidade dos dias de hoje. Muito bem. Está lá em Deuteronômio, né, que é o maior de todos os mandamentos. Amar o próximo como a si mesmo e a Deus acima de todas as coisas, né? Basicamente assim, né? Ama o próximo como a ti mesmo. De todo. Aí Jesus vai ampliar isso, né? E a Deus, né? Então, esse é o maior de todos os mandamentos. Seria um resumo dos 10 mandamentos, né? Que a gente sabe que os 10 mandamentos, os 4 primeiros, estão relacionados com em relação a Deus, nosso relacionamento a direção com Deus. A Deus, né? Isso. No sentido... E os 6 seguintes relacionados ao nosso relacionamento com o homem, né? Com o nosso semelhante. Então, seria o resumo, né? Esse é o maior, ou seja, pelo fato de ele... como ele era judeu, aquele judeu ortodoxo, então ele via aqueles, por exemplo, os moribundos, as prostitutas, os doentes como alguém impuro. Então ele achava difícil. Como é que eu posso amar uma pessoa assim, um pecador, eu sendo um santo? E aí ele vai ser chocado com a mensagem que ele vai ouvir, vai mostrar realmente aquilo que os seus sacerdotes, seus líderes escondiam. Ele vai ouvir a verdade acerca do mandamento, do que realmente quer dizer esse mandamento. Isso vai chocá-lo e vai mudar a vida dele. Ele vai passar a ter uma outra visão, inclusive na vida dele no lar. Eu queria que você falasse também, Jânio, a respeito de o caminho para a mudança. O que isso quer dizer e o que vem trazer para a nossa realidade hoje, para as pessoas que estão ligadas no programa Juventude Gospel, 17 horas e 14 minutinhos, horário de Cuiabá, para você, meu amigo, para você, minha amiga. A temperatura em Cuiabá é de 32 graus, nós estamos aí com uma temperatura amena para você, viu? 77% da nossa umidade do ar. Tá aqui, queria que você falasse, Derek, o caminho para a mudança. Derek é o caminho para a mudança, exato. É justamente o ponto nevrálgico do livro, né? Ou seja, é o momento o start na vida desse cara, porque ele vai entender que não são as práticas religiosas em si, não são a extrema prática da religiosidade que traz a transformação. Ele vai entender que é alguém, uma pessoa especificamente, né, que vai trazer essa transformação, que é o único caminho para a mudança, e ele vai ter esse encontro. E aí, como é que se aplica aos nossos dias? Muitas vezes a gente vê como que a nossa forma que expressamos a religião diante de Deus mostra a nossa mudança, e às vezes a gente não se dá conta que o que vai mudar a nossa vida é Jesus. E então é essa a ideia do capítulo, e é essa a conclusão que ele vai chegar, né? Para a gente fechar aqui sobre o livro, Jânio, o cárcere religioso, o dilema de um judeu, para você, meu amigo, para você, minha amiga, que está acompanhando aqui no nosso programa. Esse aqui é o livro do pastor Jânio, pela Editora Casa. Você entra lá nas redes sociais, Editora Casa, no Instagram, no Facebook, e também daqui a pouquinho vou passar para vocês aqui, né, o telefone para você poder adquirir esse livro, para você aqui de Cuiabá, de região, né, para você poder também adquirir esse livro aqui, o livro do pastor Jânio. Eu quero dizer para você, meu amigo, para você, minha amiga, viu? Corra para adquirir esse livro, porque o livro, ele tá assim, para eu poder adquirir esse livro aqui, eu já estou há um bom tempo, antes desse livro ser lançado, entendeu? Colocando o nome na lista, tá? Daqui a pouquinho você vai ver, esse livro aqui vai se tornar um best-seller, e para você poder adquirir ele vai ser difícil. Então corra, vai lá no Instagram da editora. Daqui a pouquinho eu passo para você também o telefone aqui da GA Assessoria, também, que faz esse trabalho aqui em Cuiabá, Mato Grosso. Para a gente fechar aqui, Jânio, queria que você falasse aqui a respeito, né, do caminho, a celebração da salvação. Esse aí é o final, né, o capítulo final, onde ele, após esse constante encontro e um encontro final, eu deixo o capítulo entreaberto.
aí você vai se perguntar, será que ele vai atrás dessa pessoa que marcou a vida dele, de resposta? Porque essa pessoa que marcou a vida dele morre. E isso choca ele e os filhos. E aí começam as mudanças dentro de casa, o tratamento com os filhos, a forma como ele vivencia a fé. E aí ele vai atrás de respostas para justamente saber como é que ele pode ser salvo. E quem pode responder são as pessoas que seguiam esse homem. Então eu deixo entreaberto. Será que ele vai se tornar um seguidor? Ou ele vai sair nessa aventura em busca de resposta com relação a o que é a salvação? Como é que ele pode adquirir a salvação? Então esse é o fechamento do livro. Jane, para a gente finalizar, telefone de contato e como é que as pessoas fazem para adquirir, né, o livro, né, O Cárcere Religioso, o Dilema de um Judeu? Muito bem, meu telefone de contato é 65, né, 99290-2237. E você pode entrar no meu Instagram, né, Jânio Gouveia, @JânioGouveia. E durante essa semana eu vou estar disponibilizando o link da editora para poder você comprar o livro, tá? Através do link. É só falar com a gente, falar com a Nilce no telefone dela, 981145845, e ela dá mais informações também. Então tá aí para você, meu amigo, para você, minha amiga, para você que está acompanhando a gente. São 17 horas e 54 minutinhos. O programa Juventude Gospel de hoje aqui na sua rádio Cuiabana FM, a rádio que toca a sua música. Você, em primeiro lugar, tá chegando ao finalzinho. Eu queria agradecer mais uma vez a Nilce Gouveia da GA Assessoria, o Diogo, né, também, e a você também, Jane. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, né? Demorou, mas graças a Deus, né, a gente veio aqui, também foi por uma boa causa, poder dar esse tipo de informação para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores que acompanham a gente também nas nossas redes sociais e também no nosso site, de informação, né, como essa do livro O Cárcere Religioso, o Dilema de um Judeu, escrito pelo aqui então, né, aqui junto conosco nos estúdios, pastor Jânio Gouveia Andrade. Mais uma vez, obrigado por ter aceitado o nosso convite e dizer que a gente está junto para poder aí, né, fazer com que esse livro venha às mãos de pessoas que precisam de alento, que precisam de uma motivação, que precisam entender, né, o modo, né, como deve se comportar, né, um cidadão, né, daquele que acredita em Deus, confia em Deus e sabe, né, que a nossa vida depende de Deus. Nós devemos nos suportar conforme Ele nos manda no seu livro sagrado, que é a Bíblia. E eu queria agradecer mais uma vez. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Ademilson, a oportunidade, né, essa abertura para poder falar desta obra. E dizer também que nós estamos à disposição também, né, para as próximas obras, se Deus quiser, aí ano que vem estar lançando outra. E já estou escrevendo outro dentro de uma outra vertente. Então, agradeço o espaço, né? Obrigado, agradecer a Nilce também, minha esposa, né? Quero agradecer algumas pessoas. Primeiramente a Deus por essa oportunidade de poder escrever, de poder colocar as ideias no papel, mostrar que o Evangelho não é o evangélico, não é aquela coisa tapada, mas ele deve ser o referência, né? Referencial para a glória de Deus. A Nilce, minha esposa, que é também minha assessora. Quero agradecer o Carlos Endrigo, que é meu mentor, nosso mentor de negócio, foi quem nos oportunizou materializar esse livro, né? E também a Editorial Casa, que é minha editora, né? E por ter acreditado nesse projeto. Então, muito obrigado mais uma vez e que Deus abençoe a sua vida e esse programa.